saber do senhor agora, para começar, em que momento convém a gente procurar um médico em relação à tosse? Quando é que surge aquele alerta? Quando é a hora correta de procurar um médico? Pois é, já falamos um pouco sobre isso aqui. A tosse, por o sintoma único em si, ela se tosse esporadicamente durante o dia ou uma vez por semana, não é motivo de consulta. Mas se ela vem persistente, né, sendo seca ou produtiva, associada a outro tipo de sintomas, o mal-estar, a febre, a dor na garganta, a coriza com a congestão nasal, o mal-estar, pode vir com vômito ou não, a dor, né, e a falta de ar, como eu falei, então você tem que procurar o médico. Porque pode ser uma gama de doenças. Doutor, e qual é o profissional que a gente deve procurar? Bem, quem mexe com tosse é o pneumologista. Mas, frequentemente, como envolve via aérea também, o otorrino, né? O otorrino é frequentemente procurado também. Não está errado, tanto o otorrino, o alergista ou o pneumologista são procurados frequentemente para tratar a tosse. Olha, e falando em casos mais complexos, uma das doenças mais graves que podem causar a tosse é a tuberculose, que atinge milhares de pessoas por ano em todo o Brasil. Por isso, a gente não pode deixar de falar de tosse, não é, doutor? Sem conhecer melhor a tuberculose e o que provoca essa doença. Aqui no Piauí, por exemplo, foram registrados somente no ano passado mais de 600 casos de tuberculose, e amanhã, dia 24, é comemorado o Dia Internacional de Combate à Tuberculose. Vamos ver um pouco mais sobre esses dados. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges, as membranas que envolvem o cérebro. De acordo com especialistas, a doença atinge principalmente homens na faixa etária de 30 a 59 anos. A gente tem sempre aquele alerta, aquela atenção para aquele paciente que tem tosse prolongada, principalmente uma tosse acompanhada de secreção, de expectoração, associada a outros sinais crônicos. Os sinais e sintomas mais frequentes são tosse seca contínua com presença de secreção ou com pus e sangue. O infectado também pode sentir cansaço excessivo, febre baixa, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, além de rouquidão e fraqueza. De acordo com dados do Programa Municipal de Combate à Tuberculose, no ano passado foram registrados 340 casos da doença, só em Teresina. Em todo o estado foram ao todo 650 casos. Mas os especialistas afirmam que esses números estão sob controle. A avaliação desses cerca de 340 casos é uma avaliação positiva no que diz respeito à população de Teresina. Quando a gente ajusta para a população residente, é um número dentro do esperado para o comparativo nacional. Então, doutor, o senhor concorda com esses números? Mais de 600 casos no Piauí, mais de 300 aqui na capital. É considerado normal, como ele falou em nosso entrevistado? Eu não saberia nem lhe falar especificamente com tanta certeza, mas assim, a gente vê muito frequentemente casos de tuberculose. Mas há muitos casos que não são diagnosticados e são tratados como tuberculose. Então, eu vejo a necessidade de você ter uma comprovação diagnóstica, que é a presença do bacilo, né, da bactéria no escarro, ou em outros locais, né, como biópsias, se forem feitas. Então, e tem que ser notificado. Às vezes pode ser não seja feita uma notificação bem rígida. Mas, assim, eu acho frequentemente, você não vê tuberculose todo dia no consultório, mas ainda hoje é frequente no nosso meio. Pode ser bem maior, né? Agora eu quero saber do senhor, qual é a ligação? Existe alguma ligação? Qual é a ligação entre a tuberculose e a tosse? A tosse faz parte, né, como foi dito, foi visto, nos sintomas da tuberculose. Então, a gente tem que suspeitar de tuberculose não somente pela presença da tosse. Tosse produtiva ou tosse seca a partir de 3 semanas num paciente, você tem que pensar em tuberculose associado a um quadro de febre, uma febre diária, geralmente ela é vespertina no final da tarde, associado com uma mudança do apetite, há emagrecimento, há uma falta de ar, há uma certa apatia do paciente, né, uma indisposição para realizar atividades normais do dia a dia.
Então, somando tudo isso e a falta de ar, esse paciente a gente pode pensar em tuberculose. É muito interessante quando o paciente entra no consultório, ele já tem um certo biotipo, uma certa face de tuberculose. Então, você pensa muito só pela aparência, às vezes, do paciente. Não é regra geral, mas acontece isso. Mas você tem que ter uma comprovação. Eu não sou a favor de tratar tuberculose de maneira empírica. Né? O que é empírico? Porque aparece com tuberculose. Você tem que tratar com comprovação diagnóstica, que é a maneira correta. Né, do que as pessoas falam. Eu acho porque no raio-x parece. Porque tem o sintoma clínico, mas você não tem comprovação diagnóstica. Então, você submeter um paciente a medicamentos que têm efeitos colaterais sem a comprovação, não é legal. Né? Isso é importante procurar um bom especialista. Você tem que procurar o pneumologista ou o infectologista que tratam da tuberculose e não deixar para lá. Por quê? Porque qualquer pessoa, não importa a classe social, pode ter tuberculose. Doutor, e falando nisso, como é que acontece a transmissão? A transmissão é pelas gotículas, né, da saliva que são emitidas pela tosse. Então, você tosse em ambientes fechados, preferencialmente, onde há um convívio com pessoas com tuberculose, sabidamente ou não, né? Às vezes você pode estar dentro de um ônibus e alguém ter tuberculose, não saber que tem tuberculose e estar espalhando a tuberculose pelo ambiente. Então, geralmente é pela tosse, pelas secreções salivárias. Você tosse, a gotícula sai, fica, né, andando, né, voando pelo ambiente e a pessoa inala. Então, você inala e vai para a sua via aérea e a partir daí você pode desenvolver ou não a tuberculose, porque senão todo mundo teria tuberculose. Né? Eu trato pacientes com tuberculose e nunca tive tuberculose. Mas depende muito do seu estado imunológico, da sua resistência. Né? Então, senão todo mundo está com a doença de tuberculose. Né? Doutor, e o tratamento e a prevenção, existe? Como é que é feito? Bem, o tratamento, em primeiro lugar, tuberculose tem cura. Né? Você, com comprovação diagnóstica, é uma medicação que é utilizada no paciente, ela é de graça, não é comprada, né? O paciente não compra medicamento de ninguém, ela é oferecida pelo governo federal nos postos de saúde do seu bairro ou da sua cidade, ou na pneumologia sanitária, né? É um órgão responsável que atende muitos pacientes com tuberculose, ao lado do HGV. Então, eles fazem uma triagem, confirmam a doença e liberam o medicamento. É um tratamento que dura até 6 meses, em alguns casos até mais, 9 meses. Né? Tem situações na gestante, o paciente com SIDA, né, que é AIDS, tem um tratamento diferente, a meningite tem um tratamento diferente. Mudam algumas drogas mudam, às vezes mudam a dose, mas o tratamento geralmente ele dura 6 meses. E tem uma medicação que é usada por 2 meses, depois ela muda para 4 meses. E o paciente tem uma melhora considerável. O que tem que ser sempre dito para esse paciente é que, mesmo ele melhorando, ele não pode abandonar o tratamento de maneira alguma. Eu estou ótimo, estou engordando, não tenho mais febre. Mas ele tem que terminar o tratamento. Ok, então, doutor, tem telespectador querendo entrar na conversa? Vamos ver a pergunta? O que não devemos fazer quando estamos com tosse? Então, doutor, tem alguma coisa que a gente não pode fazer quando está com tosse? Bem, eu me recordando agora, o ideal é você não tomar remédio para tosse. Né? Como eu falei, a gente tem que ter uma ideia da tosse. A tosse produtiva, a tosse seca. Se a tosse for produtiva, o ideal é você não tomar o remédio para cortar essa tosse. É o contrário. É o remédio, o mucolítico, o expectorante, para estimular mais ainda a tosse. A gente pode, por exemplo, tomar água gelada ou algo gelado ou quente? A água gelada estimula mais a tosse. Estimula, então melhor evitar. Melhor evitar. Quem estiver tossindo vai para a água natural, é assim? Exato. A gente tem mais uma pergunta para o senhor, vamos ver? Doutor, que outras doenças a tosse pode causar? Então, doutor, existem outras doenças que podem ser provocadas? A tosse ela tem uma relação maior com doenças pulmonares. Mas existem algumas doenças, no caso, como eu tinha falado, a própria doença do refluxo gastroesofágico da tosse, que é uma doença que pertence ao trato digestivo. Algumas doenças cardíacas podem dar tosse também. O uso de medicamentos, principalmente alguns antipertensivos, o captopril, o enalapril, podem dar tosse também. Produtos químicos que a gente viu também podem dar tosse. Existe a tosse psicogênita também, né? Mas você tem que ser afastado todos os tipos, as possíveis causas para fazer esse diagnóstico.
Então, muitos fatores, muitas causas podem dar tosse. Doutor, e a pigarra também, que é uma dúvida de muita gente. O que é exatamente pigarra? O pigarro é mais um estímulo mais alto do que a via aérea, mas a gente não lida muito, a pneumologia não lida muito com o pigarro, confunde bastante. Mas ele é mais como se fosse uma irritação de via aérea mais alta. Então, para você ter uma ideia, quem mexe mais com o pigarro é o otorrino, né? Porque ele é mais de via aérea para cima, então você tem um estímulo por uma irritação também, só que foge um pouquinho, né, da área da gente. Doutor, é melhor a gente prevenir ou evitar a tosse de vez? Como é que a gente faz? Dá para inibir a tosse? O que é melhor? Não, assim, inibir a tosse nas situações onde você tem, se ela está incomodando, tipo dor ou incomoda o sono. Mas o ideal é você, se tem uma tosse produtiva, você estimular essa tosse. Uma coisa que eu não falei, que o melhor remédio para a tosse produtiva é água. O melhor é você manter uma boa hidratação. Não é tomar o remédio A, B, C, D, é hidratar. O melhor remédio que tem para tosse produtiva é você beber água. E principalmente barato, a criança. Né, e barato também, principalmente né? a criança, né? Doutor, inclusive muitas pessoas me perguntaram em relação a essa dúvida, em relação ao chá quente com limão e mel, ou então um banho quente, isso funciona mesmo? Ou é uma crença popular? Banho quente eu não conheço, né? Mas assim, a questão vai da propriedade do mel. Algumas plantas têm uma ação de ajudar na expectoração. Então ajuda. Em relação a dormir sem blusa ou com roupa, isso também ajuda ou não? Não, a questão é só de você se proteger do ambiente, né? Você está com processo alérgico, no caso, você se protegendo ajuda bastante.